Olá, eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja estendida sobre a sua vida e que nesse dia ela tome todo o teu ser. Quero compartilhar com você um texto que está em Romanos capítulo 6, que diz assim: o que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, vivemos ainda nele. Romanos 6, 2 e 1. Essa é uma pergunta reflexiva, fruto da afirmação que Paulo acabara de fazer em Romanos capítulo 5, versículo 20. A fim de responder a alguns líderes judeus que o estavam acusando de pregar uma doutrina antinômica, ou seja, contrária à lei. Eles estavam confundindo a teologia da justificação somente por meio da fé em Cristo com a pregação de um estilo de vida libertino e moralmente irresponsável. Os judeus estavam confundindo a palavra de Paulo. Estavam confundindo o que Paulo estava pregando. Eles estavam entendendo que Paulo estava pregando uma pregação que levava a um estilo de vida totalmente libertino e moralmente irresponsável, ou seja, a partir do momento que eu me torne cristão, eu posso fazer tudo que eu pensar e tudo que eu desejar. Posso pecar à vontade, que eu já estou alcançado pela graça. Paulo enfatiza em seus ensinos que há dois resultados inequívocos da nossa maravilhosa união com Cristo. Primeiro, a remoção completa de nossas culpas pela morte sacrificial de Jesus Cristo. E dois, a eficácia da ressurreição do Senhor, originando uma nova vida de santidade que envolve toda a alma, toda a consciência e o corpo físico do cristão sincero, e que dia a dia transforma-lhe o caráter à imagem de Cristo. Os principais indícios do novo nascimento são justamente a vontade imensa de adorar a Deus, ter comunhão com os irmãos, a fome pela palavra e a disposição para evangelizar o mundo e a busca perseverante para uma vida santa. Contudo, sem legalismo ou fanatismo. Esta é a graça que Paulo pregava e a graça que eu creio. Estamos exatamente nesse momento envoltos em um movimento que está sendo intitulada da hipergraça, a supergraça, a Mega Blaster Graça. Movimento esse que já são mortais em sua fundamentação e na sua proposta, e potencialmente tão fatais quanto um rótulo de vitamina em um frasco de veneno fulminante. Essa hipergraça tem levado jovens imaturos a serem induzidos e criarem nele uma fundamentação falsa sobre o que é graça de Deus, graça de Cristo, derramada em nossos corações. E eu sou um dos pastores que está alertando, não só nesse tempo, sobre esse movimento que cada dia tem crescido mais. E começa com grupos em uma cidade, atraindo jovens, principalmente jovens, que não têm muita fundamentação bíblica, levando-os a crerem em uma graça super, hiper, mega blaster. A graça do Senhor não precisa ser isso. A graça do Senhor é simplesmente o que Paulo prega. Não é a destruição dos princípios de Deus, não é a destruição da moral e a remoção da moral de Deus, escrita nas leis e nos profetas. Não. Os principais indícios do novo nascimento são justamente a vontade imensa de adorar a Deus. Guarde isso. Ter comunhão com os irmãos, fome pela palavra, disposição para evangelizar o mundo e a busca perseverante por uma vida santa. Contudo, sem o legalismo de antes, ou o fanatismo. Isso é graça. E eu quero deixar um alerta aos pastores, quero deixar um alerta aqui aos jovens,
para que afastem-se de tudo o que não é a sã doutrina. Olhe bem para onde você está indo. Algumas características desses líderes. Eles nunca falam contra o pecado, porque eles admitem que todos somos pecadores e estão certos nisso, e carecem da graça de Deus, estão certos nisso, mas também admitem que não há mais pecado. O pecado já foi cravado na cruz e hoje não existe mais. Alguns líderes estão admitindo, líderes importantes, estão admitindo que o inferno é uma falácia, que não existe o inferno, que ninguém vai para o inferno, não existe perdição eterna. Rasgam a Bíblia, rasgam Mateus, onde Jesus falou que ele vai separar os bodes das ovelhas. Rasgam Apocalipse capítulo 20, onde ele falou que vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os sodomitas, os assassinos, ou seja, todos aqueles que se afastam de Deus. Outra característica, o pastor nunca, ou esse líder, nunca toma uma posição firme sobre santidade, porque ele não admite que nós devemos ser santos. Terceiro, característica que é importante falar, eles admitem que o Antigo Testamento é quase totalmente ignorado, não precisa do Antigo Testamento. Os líderes são autorizados a ensinar e pregar mesmo vivendo abertamente em pecado, ou seja, eles sobem no púlpito, no altar, e tendo uma vida pública, muitas vezes de pecado, de troca de esposas, de uma vida de corrupção, uma vida envolvida numa corrupção moral, ética, enfim. E as mensagens deles muitas vezes se voltam contra a igreja institucional, fazem guerra contra as igrejas. Ok? Os pastores que adotam a hipergraça constantemente voltam suas metralhadoras contra as igrejas mais conservadoras. Só existe igreja porque existiu uma igreja conservadora. Geralmente os pastores também pregam contra as contribuições financeiras. Eu não sei por que isso, porque eles querem toda a contribuição para eles, deve ser. Então, pregam a abolição do dízimo e das contribuições. E esses pastores, em muitos casos, pregam apenas mensagens motivacionais positivas. Outro detalhe importante: os membros dessas igrejas não precisam temer nenhum tipo de reprimenda da liderança. Não precisam temer isso, eles não vão ser exortados. Completando e terminando, a hipergraça é um movimento de expressões e ideias supostamente teológica bíblica. Eles dizem que eles não são organizados, no entanto são. Já existem escolas teológicas, movimentos de escolas teológicas focado nessa doutrina, nessa teologia. Ok, querido, dessa forma eu estou simplesmente dizendo para você, tome cuidado para que ninguém te engane. Jesus, uma das orientações de Jesus quando ele foi questionado pelos discípulos, que sinais haveriam da sua vinda e também que sinais haveria do fim do mundo, da sua volta, para que as coisas acontecessem. O primeiro sinal que Jesus disse foi: tome cuidado para que ninguém vos engane. O engano, ele não estará no mundo. O engano estará dentro da igreja, assumindo os nossos púlpitos, os nossos altares, ministrando os nossos altares. Quem é pastor, líder de igreja, tome cuidado com quem que você convida para estar ministrando nesse altar que Deus te deu e nesse aprisco que Deus colocou você para cuidar do rebanho que não é seu, é dele. Cuide com isso e que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão, o poder do Espírito Santo possa estar sempre conosco e com a igreja do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida.